eu quero apresentar para vocês o testemunho de uma pessoa muito importante para mim, na minha vida. Foi meu professor aqui no seminário. E eu pedi para ele não se importa que eu fale o nome dele, que é Irã Rolo Júnior. E quando ele me mandou o que ele escreveu, o testemunho dele, eu achei muito interessante e vi como é que a gente realmente vai passando por essas fases. Talvez você vá se identificar um pouco com isso. Eu quero ler para você. Quando eu olho para trás, diz ele na primeira pergunta, né, o planejamento, o sonho. Quando eu olho para trás, vejo que num primeiro momento, meu sonho era fortemente musical. Eu queria fazer bem qualquer repertório que fosse de boa qualidade. Também percebo que eu tinha uma preocupação um tanto quanto oculta, porque eu não assumia, não estava tão na superfície, mas era uma preocupação de saber que eu estava fazendo o que outros ministros de música também estavam fazendo. Tipo, eu não posso ficar de fora do que estiverem fazendo por aí. Então, a minha igreja, o meu ministério, precisa estar mais ou menos aí, né? Era uma preocupação dele. Depois disso, veio uma fase em que eu passei a sonhar mais com aspectos ligados a cultuar, ou seja, o culto, que também foi mencionado aqui. A valorização da qualidade musical não sumiu, continua a existir. Entretanto, eu percebi que meu sonho passou a ter uma dimensão maior, porque eu vi que meu papel deveria ser de ajudar as pessoas a se engajarem nesse ato de cultuar a Deus. Acho que a minha visão musical ficou ainda mais funcional, fazendo com que a música estivesse ainda mais a serviço do culto. Não que antes não estivesse, mas agora ficou algo mais deliberado. Hoje, eu me vejo em um outro momento. A preocupação com a música continua, o foco no culto permaneceu firme, mas o meu sonho está mais amplo, no sentido de eu pedir a Deus que meu ministério aproxime as pessoas de Deus, a fim de viverem cada dia seguindo o exemplo de Jesus. Para isto acontecer, deve começar em mim. Sou eu que preciso primeiro me fazer presente diante de Deus para que Ele me molde. Sou eu que preciso primeiro dessa transformação. Daí, a frase de Ruth Heiler Burton, que na nossa conversa ele mencionou essa frase e eu destaquei, achei maravilhosa essa frase. Olha o que essa mulher disse. Ela diz assim: o melhor que eu posso trazer à minha liderança, o melhor que eu posso trazer para o meu ministério, enquanto ministro do Evangelho através da música, o melhor que eu posso trazer à minha liderança é a minha alma em transformação. Quando, na nossa conversa, hoje é dia, ele mora nos Estados Unidos, a gente se fala muito no telefone. E na conversa ele falou isso, eu estava com um lápis na mão, eu logo anotei a minha alma em transformação. E aquela frase de minha alma em transformação, durante dias, ficou batendo na minha cabeça. O que significaria, o que essa mulher, inspirada pelo Senhor, com certeza, diz que o que melhor nós podemos trazer à nossa liderança é a nossa alma em transformação. Fica aí para você pensar. É a partir dessa transformação pessoal que eu posso liderar na base do exemplo. Mas atenção, essa transformação é porque eu, como verdadeiro cristão, preciso dela constantemente por permitir que a graça de Deus me salve. E aí, entre parênteses, é porque na maioria das vezes quando a gente fala de salvação, a gente fala o quê? Salvação do pecador, do perdido, do que está no bar, né? A gente não se acha com necessidade de salvação todos os dias. E aí, hoje eu entendo melhor quando Paulo fala que estamos sendo salvos. Eu não vou buscar essa transformação com o intuito de transformar outros. Desta forma, ela nunca vai acontecer. Ou seja, eu vou ser agora santo, porque eu preciso que... Não, porque eu preciso ser santo diante de Deus. Então, a partir disso, como consequência, Deus nos usa como agentes para influenciar as pessoas ao redor. Então, uma coisa não rejeita a outra, diz o Irã. Música importantíssima, mas não é o fim, é apenas um meio. Culto, um nível mais profundo, porém, muitas vezes fica sendo o nosso único foco e está errado. Espiritualidade ou cuidado com a alma, um sonho mais profundo. Tudo trabalhando junto com um objetivo maior, a glória de Deus. Eu falei que eu vou escrever isso aqui, vou ter que dar autoria a ele, né? Claro.
Mas eu creio que isso aqui vai abençoar muita gente, porque às vezes a gente se perde. Eu fiquei pensando, para a gente dar continuidade a esse nosso momento, falar com você e ler para você uma passagem muito interessante e que você conhece muito bem, porque quem é vocacionado, quem alguma vez recebeu a vocação, quem já foi num culto de missões, quem já esteve, já leu essa passagem. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e eu vou ler para você. Se você não tiver aí no seu smartphone, eu vou ler para você. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província de Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam se converter a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Senão que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. E aí vem o texto que eu e você conhecemos tão bem. Todavia, não tenho a minha vida por preciosa, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Queridos, baseado nisso, então, eu quero que a gente reflita nesse primeiro, talvez esse primeiro momento de 3 momentos que eu decidi que a gente, da nossa fala, a gente fracionar talvez em 3 momentos. A primeira coisa que eu gostaria que a gente refletisse nessa tarde é o que é ministério. Segundo Paulo diz aqui, o ministério tem algumas coisas importantes e coisas marcantes, que talvez você possa notar nessa tarde. A primeira coisa está no versículo 17. Ele diz: eu não tenho a minha vida por preciosa, tal, para que eu não deixe de cumprir a carreira e o ministério que recebi de quem? Do Senhor. Eu quero falar uma coisa para você. Uma das coisas mais importantes no ministério é a gente entender que nós recebemos o ministério do Senhor. Nós não estamos aqui voluntários. Voluntário, eu vou te falar o que é o voluntário. Voluntariado é quando a gente se apresenta e diz assim: você está precisando de alguém lá? Então, eu vou estar lá com você. Amanhã posso não ir, mas hoje eu estou aqui me voluntariando. Mas o ministério que nós recebemos do Senhor não é um voluntariado. Voluntariado, inclusive, entre parênteses, que não seria o foco dessa tarde, entre parênteses, implica que a gente não vai receber nada financeiramente. A gente sabe que no ministério, geralmente, ou a gente vai receber uma ajuda de custo, ou a gente vai receber um salário, a gente vai receber uma bolsa, uma cesta básica da MCM, alguma coisa a gente recebe no ministério. Foi quando a gente larga a nossa vida, para ir para missões, por exemplo, ou porque eu quero servir ao Senhor como ministro de música, como é o caso de alguns de vocês aqui, nós vamos receber. O voluntariado, não. Uma coisa não tem a ver com a outra. O que Paulo está dizendo aqui é que ministério não tem a ver com isso. Ministério é algo que nós recebemos do Senhor. E quem é chamado, quem é vocacionado de verdade, sabe do que eu estou falando. É naquele dia em que a gente se deu conta de que nada mais valia a pena se a gente não estivesse servindo ao Senhor com aquilo que a gente tinha de melhor. Naquele dia em que a gente pensou em todas as possibilidades, que a gente pensou assim: como agora? Não, eu quero fazer engenharia, eu quero fazer, não, é o meu sonho, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sustentar minha mãe, porque minha mãe passou muito trabalho na vida. Naquele dia em que a gente teve todas as questões contrárias àquilo que a gente estava sentindo, mas nós não tivemos como dizer não. Isso é ministério quando a gente recebe do Senhor. Na minha época aqui eu lembro como é que era, não sei como é que é hoje em dia, mas a gente subia aquela rampa ali chorando. Olha, a gente guardava como é que era o negócio, eu negociava o almoço para guardar para janta, era um negócio assim, era uma pobreza.
Eu lembro de algumas vezes que eu comia biscoito. Hoje em dia eu não posso nem ver biscoito recheado de morango. E aí eu pegava aquele biscoito porque aquilo entupia. Eu pegava aquele biscoito, comia um meio pacote de biscoito, um copo d'água, aquilo assentava. Tá bom. Mas não tinha nada que nos tirasse deste lugar. Porque o ministério que a gente tinha recebido, a vocação, vinha do Senhor. Inegociável. É um amor que nos constrange. É algo que a gente diz assim, não trocaria por nada deste mundo. O ministério, quando é ministério recebido do Senhor, não é porque a gente não deu certo na faculdade de educação. Não é porque a gente não deu certo na faculdade de administração. Não é porque a gente foi mandado embora de 5 empregos. Não, tudo pelo contrário. As pessoas mais relevantes diante de ministérios, você sabe muito bem disso, são pessoas que largaram carreiras prominentes para se dedicar ao Senhor. Se não for assim, a gente recebeu qualquer coisa, mas não foi do Senhor. Então talvez a gente comece a pautar a nossa vida, e precise pautar a nossa vida, hoje. Porque diante das nossas crises, diante da incompreensão, diante das críticas, diante dos desafios, a gente vai lembrar, eu recebi, isso foi do Senhor. E para o Senhor, eu não vou falar, amanhã eu não vou não. Para o Senhor eu vou dedicar a minha vida toda. Talvez, se a gente parar para pensar que esse ministério nós recebemos do Senhor, isso nos complete. Isso seja suficiente. Quem recebe o ministério do Senhor não precisa de aplausos para sobreviver. Se recebeu o aplauso, tudo bem. Se não recebeu, tudo bem também. Nós não somos movidos a elogios. Nós não temos a nossa exigência. Não é estar debaixo de holofotes e fumaça e luz. Quando é do Senhor de verdade, nós sabemos que o motivo que nos impulsiona veio de Jesus Cristo, quando Ele abandonou o seu trono de glória, deixou, e veio se fazer um de nós, com toda a paixão, mas com todo o sofrimento também, porque não foi fácil para Ele. Jesus Cristo, enquanto homem, sofreu a dor da cruz, para que eu e você hoje tivéssemos a compreensão do que nós podemos fazer por Ele. Uma outra coisa que Paulo destaca é que quando é ministério, o que é ministério? Você pode estar pensando assim, eu sei o que é ministério. Eu já sei, eu estou aqui no caminho, estou tendo aula, estou me preparando, estou fazendo aqueles estágios, né? Eu já larguei de algumas coisas, estou aqui. Mas talvez nessa tarde Deus nos lembre o que é ministério de verdade. Segundo Paulo, o ministério implica despreendimento, altruísmo. Sabe o que significa isso? Eu não tenho em nada a minha vida por preciosa, diz Paulo. Então é aquilo que meu marido é pastor da nossa igreja. E eu tenho aprendido muito com ele. É um homem manso. Ele é um homem manso. E quando eu comecei a lidar com ele, eu falava para ele assim, você deita para as pessoas pisarem em cima. Quantos de nós já pensamos assim, eu não preciso passar por isso. Eu não estou aqui para isso. Eu estou me doando para as pessoas, estou aqui, ainda levo uma cara feia, aí levo uma chamada do pastor, aí levo não sei mais o que, a incompreensão de não sei mais o quanto, a inveja de não sei o que, eu não estou aqui para isso. Então, deixa eu te dar uma notícia, nós estamos aqui para isso. Eu não posso ter minha vida em nada por preciosa. Eu lembro um dia que eu cheguei em casa, e aquelas orações que a gente faz, e eu falei com o Senhor assim, Deus, não dá.
eu lembro que naquela semana a gente estava com um planejamento muito legal, né, nos meus olhos, de família. E aí, uma das famílias da nossa igreja precisou, a gente abandonou tudo que a gente ia fazer, a gente foi se dedicar àquela família. Depois, uma semana depois, estávamos lá passando madrugadas, correndo atrás de algumas pessoas que estavam na rua, que precisavam de nós. Depois, uma semana depois, eu lembro que a gente tinha sepultamento para ir, e aquela coisa, chegou uma hora que nós recebemos uma crítica de alguém que a gente não estava esperando, e eu falei para o Senhor, não. Enquanto eu estou me dedicando, me oferecendo, meus filhos aí, não sabem nem o que vão comer, eu ligo para casa, faz o miojo, e não sei mais o que, né? Enquanto isso, eu ainda tenho que... Gente que não faz nada, gente que fica sentada no banco, não faz nada, ainda se dá o direito de criticar. E falei com Deus, e falei, mas falei muito naquele dia, chorei, me achei realmente digna de que o Senhor olhasse para mim com aquela voz mansa e dissesse para mim, eis minha serva que vejo a tua aflição. Eu esperei que Deus falasse comigo, que eu sentisse aquele alívio, aquele refrigério. E eu lembro de ter aberto a Bíblia. E este versículo foi o versículo que eu li naquela tarde. Às vezes a gente precisa entender que o ministério, quando é ministério vindo do Senhor, carrega algumas características. Porque senão ele não é ministério vindo do Senhor. E é por isso que Deus nos trouxe aqui nessa tarde, para a gente dar uma parada, uma avaliada e uma consertada. Talvez você esteja vivendo algum drama aí, na sua vida, na sua família, e você está colocando aí o ministério aí mais ou menos que em jogo. Lembre que o ministério que você recebeu, a vocação, veio do Senhor Jesus, e o que Ele espera é que eu e você completemos a carreira que Ele colocou em nossas mãos. Já vi muitas vezes o Clademir, que é meu marido, deitando para que os outros passem por cima. No final, eu vou te falar quem que se dá bem na história. Ele e não eu. Que eu vou com meus argumentos, né? Eu quero resolver, eu quero brigar, eu quero falar com as pessoas assim, não, meus argumentos são esse, esse e esse. E o silêncio dele faz que Deus honre. Às vezes a gente precisa, ao longo da caminhada, começar a aprender quem é o nosso dono e como é que o nosso dono age com aquilo que Ele já nos deu e que Ele espera que a gente retribua. O ministério que nós recebemos do Senhor, então tem, digamos que, alvo, propósito certo. Você percebeu nas falas que você avaliou aí de algumas pessoas? Nós poderíamos destacar aqui muitas, né? Eu quero ensinar através da música, percebeu que algumas pessoas falaram, outras pessoas falaram assim, eu quero que a igreja busque o conhecimento musical, a excelência musical através da música. O meu sonho é que as pessoas conheçam Cristo, também ouvi isso aqui. Outras pessoas, agora, eu vou falar para vocês o que a Bíblia me ensina em relação ao ministério que Deus colocou em minhas mãos. O ministério, agora eu fico nervosa, gente. Tiago Balbino chegando na sala, eu fico nervosa. Qual é o alvo certo e definido? Segundo Paulo, vou falar para você. Ele diz assim, não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu complete a carreira, o ministério que o Senhor me deu, para testemunhar da graça de Deus. Eu não estou falando aqui de música não, gente. Estou falando de ministério. Ação social, ministério esportivo, ministério com garrafinha, ministério com peteleco, qualquer ministério. O que Paulo diz aqui é que há um alvo certo e definido já pelo Senhor, que Ele entregou em nossas mãos, para testemunhar da graça de Deus. Aí a coisa toma uma proporção um pouquinho maior do que a gente pensa.
O alvo do nosso ministério não é fazer música boa, não. Música boa é legal? Claro que é. Eu mesmo gosto muito. Prezo muito pela excelência, gosto, claro que gosto. Incentivo as pessoas a estudarem, incentivo. Mas um dos princípios do ministério que Deus entregou na minha mão é que o alvo definido dele, o alvo maior, é testemunhar da graça de Deus. Então, se chegou algum culto, algum ensaio, algum pequeno grupo, alguma ordem de culto, algum culto na praça, algum momento em que você precisou usar a música e aquilo não testemunhou da graça de Deus, querido, deixa eu dar uma notícia, não cumpriu o objetivo. Precisa testemunhar da graça de Deus. E aí a gente pode fechar essa primeira sessão. Do que é ministério à luz da Bíblia? Só que o ministério também traz as suas expectativas, porque a gente que é gente tem expectativas. E a primeira coisa que a gente se depara é que a igreja onde a gente está tem uma expectativa sobre nós. Ela produz uma expectativa ao redor de nós. É ou não é? Quando a gente chega, se você for desconhecido, se você não cresceu na igreja, quando você chega, a primeira coisa que a pessoa quer saber é o que você faz. Você toca, você canta, você faz o quê? A igreja tem expectativas sobre nós. Principalmente para quem está estudando aí Ministério de Música, né? Quem vai ser ministro de música. MM com letra maiúscula. A igreja onde nós chegarmos, o grupo onde nós chegarmos, ele terá uma expectativa em relação a nós. E aí são variadas as expectativas. Deixa eu ver. Deixa eu perguntar a alguém aqui. Rafael, alguma vez você detectou uma das expectativas que a igreja tem em relação a você? O que a igreja espera de você? Deixa eu ver. Quem mais está estudando o Ministério de Música? Quem é aluno daqui? Você, vamos lá, você. Não veladamente, mas diretamente se espera que a igreja não tem ministro de música. Não tem. Então, assim, é esperado que eu volte para lá para ser o ministro de música de lá. Eu acho que já é uma coisa assim, que é um peso bastante bem grande, né? Mas hoje já me colocaram para as crianças, para os jovens, os adolescentes, cada mês que passa as pessoas... Ok, já estamos nesse caminho, né? Ok, já te cercaram, né? Isso aí, uma expectativa que a igreja tem, né? A igreja também ajuda com o seminário? Ajuda com o seminário, né? Então, também tem essa expectativa, é verdade. Então, a igreja tem expectativa, a nossa família tem expectativa em nós. Você já parou para pensar? Nosso emprego tem expectativas em nós. Onde nós chegarmos. Não é errado a igreja ter expectativas e esperar alguma coisa de nós. O que a gente talvez nessa tarde poderia começar a pensar é o que a gente faz com essa expectativa da igreja. Como que a gente reage a essa expectativa? Você vai chegar no campo missionário, você está saindo, deixa eu ver, quem falou que era Alagoas? Ela, né? Você é Alagoas, né? Então, digamos que aí você vai para Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre? Porto Alegre, né? Então, é uma outra cultura. Eu que não sou brasileira, onde eu chego, eu tento identificar como é que são as coisas. Porque Brasil são pequenos países em um só país. Então, Alagoas, meu marido é alagoano. Ele nasceu na cidade de Arapiraca. Então, eu já conheço Arapiraca, Maceió, a gente já foi várias vezes. Mas a realidade de Alagoas e a realidade de Porto Alegre, totalmente diferente. Você chega numa igreja em Porto Alegre e quando você chegar na comunidade, seja onde for, as pessoas vão esperar alguma coisa. E o que a gente faz com essa expectativa da igreja? Eu quero te fazer pensar naquele dia em que você chegou na igreja, ou naquele dia que você, mesmo você crescendo na igreja onde você está, você tomou conhecimento e se deu conta que as pessoas esperam alguma coisa de você. Como é que foi sua reação naquele dia? Naquela época? Como está sendo hoje? O que a gente pode fazer? O que a igreja
pode ver em nós que talvez enxergue na gente uma coisa bem similar do que eles esperam de nós. Talvez é isso que a gente precisa pensar. Em nossa igreja, quando nós chegamos lá, há 14 anos, os diáconos, quando eu cheguei, eles me colocaram numa sala para conversar comigo. Eu, como ministro de música da igreja, eles me falaram assim: olha, a igreja aqui não canta cânticos, não canta hinos, só que a gente quer que a igreja cante hinos. Então, quem vai fazer isso? Você. Você vai colocar a igreja para cantar hinos. Porque a igreja hoje em dia, ela só quer cantar cânticos. E aí, você vai precisar cantar hinos. Ok, aí fui para casa, né, naquela preocupação, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? A igreja não canta hinos, agora a igreja vai precisar cantar, ou seja, uma expectativa que a igreja tem em relação a mim. Fui para casa. 2 semanas depois, uma outra reunião, irmã, nós queremos falar com a irmã, porque acontece que a gente acha que o Ministério de Adoração da igreja deve usar uniforme. Então, o que a gente está querendo? Que se tenha um uniforme, para todo mundo dizer, porque aí vai um de alcinha, vai um de alça grossa, vai um de calça jeans apertada, vai um de saia. Aí, então a gente quer um uniforme. Voltei eu para casa. Como? Meu Deus. Como que eu vou falar para os meninos, principalmente do Ministério de Louvor, que eles vão ter que usar um uniforme? Senhor, outra expectativa que a igreja tem em relação a mim. E eu posso falar inúmeras outras para vocês. Inúmeras outras. Inclusive que tinha dentro do coro uma menina que não era casada com um esposo, mas a gente não sabia, ela estava ali no coro quando a gente chegou. E aí eu tinha a responsabilidade de colocar ela para fora. Era outra expectativa, porque ela, como que ela... E aí eu comecei a perceber isso, que eu precisava parar de olhar a expectativa da igreja e pensar em o que a igreja poderia ver em mim e no ministério de adoração que a fizesse enxergar Deus no meio disso tudo. E aí nós começamos a trabalhar. A nossa igreja hoje, em relação ao ministério de adoração, às vezes, agora sou eu que fico pensando, Senhor, não nos deixes errar. Porque a igreja sempre espera uma coisa muito boa do ministério de adoração. A gente começou a caminhar no sentido de eles precisam enxergar Deus no ministério de música. Pode? Essa expectativa era de um grupo, os diáconos colocaram a gente, ou era da igreja? Porque tem uma diferença aí também. Sei, o que acontece lá, que acontecia lá, é que a igreja que era atuante era a igreja jovem. E a meia-idade e a igreja já mais idosa, eles ficavam ali sem ter muito o que fazer, mas eles eram a diretoria, eles eram a força, né? Quando a gente chegou, pastor novo, eles viram a oportunidade de fazer o contrário. Eles serem as pessoas que iam tomar decisões, que iam, né? E a juventude se encaixar naquilo. Inclusive, as aulas de culto cristão aqui no seminário, né? Naquela época era Irã, o meu professor, me ajudaram muito naquela época, porque eu comecei a fazer muito hino junto com cântico, cântico junto com hino, e a gente faz isso até hoje. Né? Coloca grandioso és tu com grandioso é o Senhor, a gente vai misturando, porque é exatamente isso. A gente começa então a mostrar aqui, nós não estamos aqui numa guerra de gerações. Eu não vim aqui para mediar uma guerra de gerações. Eu vim aqui para que Deus seja manifesto nesse lugar. Se Ele se manifestar, está tudo certo para todo mundo. Está tudo certo para o idoso, para o jovem, para o adolescente, para a criança. É aí que a gente precisa entender o que a igreja espera e que ela pode ver em nós. Pode falar. E outra coisa que eu acho é o seguinte também, a expectativa que a igreja às vezes tem da gente, às vezes não é a visão e não é a missão que Deus quer para a igreja. Então assim, é uma coisa que você precisa trabalhar muito, ter muito assim... Discernimento. Espiritual, para entender, porque você também não vai falar, igreja, cale-se, porque não é o que Deus quer.
ter essa jogo de cintura. Sabedoria de dizer aqui, a igreja tem essa expectativa, mas o que Deus quer para a igreja, e é importante então a gente ter uma comunhão com Deus e saber qual é a nossa missão ali naquela igreja, qual é o nosso ministério, porque nós temos o ministério de música, qual é o nosso ministério, qual é a nossa missão ali naquela igreja, naquele lugar, com aquela realidade, que todas as igrejas são uma cultura diferente, né? Então assim, com aquela realidade, então assim, eu acredito que aquilo por que Deus está encaminhando o meu coração para aquilo, então assim, lidar com o que a igreja espera de você, com a missão que você entende de Deus e tentar lidar para ninguém ficar, né? Você levar a coisa, isso é... Na maciota, a questão que nós temos visto hoje, a crise ministerial está sendo exatamente essa. Por que muitos ministros de música, às vezes não sabemos lidar com esse tipo de tensões e acabamos estragando tudo? Por isso que no início eu falei, isto aqui é importantíssimo que aconteça. Porque a minha experiência, a sua experiência, a experiência dele, vai me fazer enxergar coisas que às vezes eu não estou enxergando. E me dar saídas para situações que eu preciso lidar. Né? Exatamente isso. A expectativa da igreja sobre nós. O que Deus quer e já nos revelou. E a gente também, exatamente o que ela falou. Não pode falar assim, igreja, olha só, vocês não sabem de nada. Deus já me revelou e já sei o que é. Então, por favor, fica quietinho no teu canto aí, que quem sabe aqui sou eu. Não dá para fazer isso. Porque aí o ministério, lembra do ministério? Lembra o que é ministério? A manifestação da graça de Deus vai ficar esquecida no meio desse caminho. Então, o que a igreja deve ver em nós? Anota aí. Primeiro lugar, conhecimento bíblico. Primeiro lugar. O que a igreja deve ver em nós? Conhecimento bíblico. Não tem como, gente. A Bíblia norteia o nosso ministério. Na passagem que eu li para vocês, Paulo faz questão de falar. Não deixei de pregar-lhes o que fosse proveitoso. Ensinei publicamente, ensinei nas casas. Não foi isso que Paulo disse? Ele diz, gente, eu testifiquei com os judeus, testifiquei aos gregos e disse, vocês precisam se converter a Deus. Agora, se Paulo fosse um cara que não tivesse conhecimento bíblico, teria conseguido isso? Não. Não existe um ministro, um líder que não tenha conhecimento bíblico. Já vi de tudo acontecendo, já vi de tudo. Já vi gente falando cada coisa que falta-nos conhecimento bíblico, a gente começa a falar qualquer coisa. A gente se esquece que o que convence, gente, se tem alguma coisa que você pode assim, deixar hoje assim no teu coração assim muito marcado, olha bem para mim, o que convence é a palavra. O Espírito revelando a palavra no coração das pessoas. Agora, se a gente não sabe a palavra, vai revelar, vai ser como? Paulo diz, querido, eu ensinei publicamente e de casa em casa. Como seria diferente, né? Eu prego muito isso e eu creio que uma das melhores formas de ensino está no ensaio. Tem horas que no ensaio a gente pode parar e falar, então, gente, é isso aqui, ó, que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso, 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 isso. Isso não vai te levar mais do que 5 minutos. Num ensaio de um coro, num ensaio de um louvor, de uma banda. Ou então um cântico que alguém queira colocar que não tem nada a ver com a palavra. Um cântico, às vezes, no grupo do WhatsApp, às vezes a gente deixa aquela mensagenzinha, então, gente, esse cântico então está baseado em tal... Então, gente, esse cântico é o contrário ao que tal passagem diz. E veja, quando a gente treina os nossos liderados, eles mesmos já fazem essa avaliação. Né? A Manu é do Ministério de Louvor da igreja, sabe muito bem que é isso. A gente... botei uma música, mas essa música não está dizendo aquilo e aquilo e aquilo, acho que aquilo não está na Bíblia. Eles mesmos já fazem isso. Quando a gente treina a igreja, através do Ministério de Música, que a Bíblia é o mais importante, eles mesmos vão fazer essa peneira.
Então não vai chegar com aquele negócio assim, a gente pode cantar aquela Sabor de Mel? Podemos cantar? Bota no louvor, gente, Sabor de Mel. Ele não vai chegar para falar isso. Porque ele já viu a letra, ele diz assim, poxa, aquele negocinho é legal, né? Tem sabor de mel, ai, fica legal. Mas a letra, gente, você tem um negócio aqui que não está encaixando. E nós podemos treinar com o nosso conhecimento bíblico, é claro, para que esse fórum de debate aconteça nos nossos ministérios. Imagina, gente, se a Bíblia fosse a pauta. O tempo inteiro, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Imagina, assim, na pizza. Imagina o guitarrista com o baixista na pizza, assim. Cara, aquele negócio, aquele versículo bíblico Você já imaginou? O baterista, gente, que nem músico é. Meu Deus do céu. Falando de salmo, falando de, né? Cantar ao Senhor. Olha, mas aquele versículo hoje me tocou. Imagina, irmãos, não sei se você está entendendo. A igreja vai olhar para o ministério de adoração e vai falar assim, gente, não podemos ter qualquer crítica, mas esse povo tem Deus, esse povo carrega Deus. Que eles sabem Bíblia, eles estão vivendo a Bíblia. O Espírito nos lembra disso nessa tarde, né? Outra coisa que talvez eles esperem de nós e nós possamos oferecer é competência naquilo que a gente está fazendo. Pode vir, pastor. Pode vir. Competência naquilo que a gente está fazendo, né? Não adianta, olha só. Não adianta, pode colocar aí. Eles vão esperar quem seja competente, a gente tem que ser. Isso aí não tem como negociar. A gente tem que ser competente e a gente tem que incentivar outros também a serem competentes. Não tem como. É aquela palavra, né, que a gente acabou de ouvir do que de alguns, quem chegou depois, a gente distribuiu algumas palavras, o Tiago viu, né, eu pedindo no grupo, alguns ministros de música colocaram e mandaram e eu distribuí e a gente fez uma análise aqui de alguns casos, né, a maioria. É aquilo, estou fazendo para o Senhor, não importa o resto. Ei, peraí, não é assim. Não é desse jeito. A igreja não espera isso de nós, tá, gente? A gente que acha. A gente acha que eles não têm conhecimento musical, então eles não vão entender nada. Já que eles não sabem de nada, eles vão saber que tem uma nota errada? Não sabem de nada. Agora, o que eu tenho descoberto é o seguinte, não sei com quantos de vocês já aconteceu. A pessoa não sabe te explicar com termos técnicos, mas ela consegue dizer assim, alguma coisa ali estava... Não foi legal. Ele não vai dizer para você, olha, naquele momento ali que aconteceu, né? O baixo, não, naquele momento, aquele acorde que o coro deu, não sei o que houve naquele momento, não, porque da letra, o que aconteceu, gente? Tá vendo? Dó maior foi para sol, mas aí você não... Ele não vai falar isso, mas ele vai dizer, quem tem cônjuge, inclusive, né? Quem é casado, quem é músico, é casado com alguém que não é musicista ou que não é músico, geralmente passa por isso, né? Aquela hora tem um negócio ali, não entendi nada, aquilo, o que foi? Gente, nós não podemos achar que a igreja não está sabendo o que está acontecendo. Isso é respeito. Precisamos respeitar a congregação. Não pode deixar assim mesmo. Não, vamos ensaiar mais um pouquinho. Pode deixar, gente, ninguém vai perceber isso. Peraí. Eles esperam de nós e nós podemos oferecer competência. E nós precisamos incentivar outros também a serem competentes. Não, você pode mais. Não, olha só, você fez bem, mas eu sei que você pode dar mais. Eu conheço você. Eu sei que você pode mais. Fazer uma coisa contar uma história para vocês. Quando eu engravidei dos gêmeos, eu comecei a pesquisar tudo que era de gêmeos. Nunca tinha engravidado de gêmeos antes, né? E nunca tinha convivido com gêmeos também. E aí comecei a pesquisar tudo de gêmeos. E aí descobri que os gêmeos, que eu poderia amamentar os gêmeos. Que eu pensava, meu Deus, imagina 2 ao mesmo tempo. Não, tranquilidade, posso amamentar. Ok, cheguei, tive os gêmeos, né, com muito orgulho de parto normal, né, e pronto, já estava pronta para a vida, eles já vieram, né, um deles, o Murilinho, ficou na UTI, porque o Murilo demorou para nascer por ser parto normal, ele voltou, né, ele achou espaço e voltou, era parto normal, tivemos que esperar ele sair de novo, conclusão, ele demorou um pouquinho, ele foi para UTI.
Aí eu ia lá, amamentava ele, e amamentava o Danilo que estava no quarto comigo e aquela coisa toda. E no início eu falei assim, amamentação, gente, é maravilhoso, isso mesmo que eu quero. E aí a minha do berçário chegou para mim e falou assim, a enfermeira, mãe, deixa eu falar uma coisa, a gente vai dar um pouquinho de complemento. Mas complemento? Por que não? Olha só, vai por mim, você vai precisar. Você pode amamentar e pode dar um pouquinho de complemento, que não tem problema. Eu pensei, tá tudo certo. E aí continuamos, complemento e amamentação. Fui embora para casa, complemento, amamentação. Quando deu 3 meses, as crianças não queriam mais mamar no peito. Eu comecei a enlouquecer. Fiquei chateada, né? Hoje você chega na hora que eu tô contando coisa que não é do ministério. Eu já falei muito de ministério aqui, poxa. Mas aí pronto, fiquei muito chateada, muito triste. E falei assim, eu quero amamentar. O que eu fiz? Fui no grupo do Face das mães de gêmeos, grupo fechado que tem milhões de mães de gêmeos, você não sabe, mas tem milhões no Brasil, e elas estão lá todas no mesmo grupo. E aí eu falei com elas assim, gente, olha o que está me acontecendo, 3 meses, tô quase com 4 meses, eles não querem mais mamar no peito, mas você deu o complemento? Eu falei, filho, desde que saí do hospital, me orientaram a dar uma chuquinha também. Não, nós vamos te orientar, nós vamos te encaminhar para um grupo do Face também que é fechado, amamentação, só para amamentação. Aí fui lá eu. Gente, é uma seita, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia, quando eu entrei, coloquei meu problema, era tanta conversa no privado, no Messenger, mas era muita coisa. E elas falando para mim assim, altos, mas muita reportagem, revistas, muito material, e todas elas me dizendo assim, você consegue, vai que você consegue, você tira todos os bicos. Olha, 4 meses, gêmeos, eu tirei todos os bicos, chupeta, tudo que era de coisa. E eu falei, e ela falou assim, você vai conseguir, você tira tudo, joga fora e deixa só eles no peito. E aí você fica lá, também tem que ficar à disposição, né? O dia todo lá, e eles mamando, e vai dar tudo certo. E eu, mas vai dar, olha a minha experiência, e papapá. Gente, quando chegou a tarde, eu tava como? Gente, eu sou poderosa. Eu vou conseguir. Falei com o Claudemir, eu vou conseguir. Claudemir, não joga fora, Marta. Você explicou. Não, você não está entendendo. Elas dizem que eu consigo, eu vou conseguir. Conclusão, dia seguinte eu estava colocando tudo de novo, gente. Eu não aguentei aquilo, era uma loucura. É uma loucura, porque você fica ali assim, ó, igual uma vaca leiteira, você fica lá dentro. Mas viu o que um incentivo pode fazer na vida de alguém? Mudar. Eu realmente acreditei naquela tarde. Se elas conseguem, por que eu não consigo? Se elas estão falando que é possível, por que eu não posso fazer? Às vezes, a igreja espera isso de nós e nós podemos oferecer. E nós devemos oferecer. Então, assim, eu creio que as expectativas da igreja não são o bicho de 7 cabeças em nossa vida. Não podem ser e não devem ser. Porque às vezes nós já colocamos as barreiras quando vemos que eles esperam alguma coisa de nós. E nos armamos. Qualquer coisa que eles vão falar, gente, não, peraí, não estou aqui para isso. Não, você não está entendendo. Não fui chamada aqui para isso. Eu posso te apresentar minha carta de convite. Na minha carta de convite está escrito. Porque nós não temos a humildade de pensar, eles esperam e eu posso oferecer. Nada me custa. Voltando àquele nossa primeira parte da palestra, o que é ministério? Minha vida não é preciosa. Lembra? Se alguma coisa você pode carregar para casa hoje é que você vai deitar para a igreja passar por cima e tá tudo certo. Às vezes são coisas muito simples e a gente transforma aquilo numa batalha. É algo tão insignificante, a gente poderia fazer, mas só porque estão pedindo eu não vou fazer. Talvez nessa tarde Deus esteja nos trazendo a reflexão. Porque aí a gente parte para uma outra coisa. Que lembra o que a gente falou nesse segmento do meio? O que é a igreja? Qual a expectativa da igreja em relação a nós? E o que nós podemos apresentar à igreja? É o equilíbrio emocional. Não existe um líder, alguém que diga eu vou trabalhar com música que não seja equilibrada emocionalmente.
Paulo, lá no versículo que nós lemos no início, ele ensinava publicamente, de casa em casa. Agora imagina Paulo desorientado. Como que ia ser isso? Ele ia chegar na casa das pessoas, as pessoas não iam querer nem olhar mais na cara de Paulo. A gente precisa ter um equilíbrio emocional. A gente precisa saber qual é a nossa posição. Uma das coisas que eu sempre bato nessa tecla, as pessoas sempre me falam assim, é porque você é casada com um pastor. Talvez seja. Mas eu não acho que a maioria dos maus relacionamentos seja por culpa do pastor. Vejo que nós, que trabalhamos com música, às vezes somos muito malcriados de vez em quando, né? Um pouquinho pirracentos. Talvez porque já seja uma característica do artista, né? O artista, ele tem esse passional um pouco mais aflorado, né? A gente já tem isso. A gente chora mais um pouquinho, a gente se emociona mais um pouquinho. Isso já faz parte da característica do artista. O artista, ele percebe coisas que outros não percebem. Isso já faz parte. Mas a gente precisa estabelecer uma pauta em nossa vida. Se a gente em algum momento, queridos, olha só, isso é sério. Se em algum momento nós perdemos o equilíbrio, que pode acontecer. Pode acontecer. Se em algum momento a gente perdeu o equilíbrio, nós podemos buscá-lo. Já seja com um profissional, já seja com um acompanhamento espiritual na igreja, ou seja, com as duas coisas. Ou talvez dando um tempo para nossa cabeça, para nossa vida, para nossas ideias. Não é pecado a gente de vez em quando saber e perceber que nós não estamos no nosso 100%. O que a gente não pode é pegar isso e jogar para cima da igreja, começando a atura, isso tem que me engolir. Talvez nessa tarde a gente precise parar um pouquinho para pensar. Olha, quando nós temos equilíbrio emocional, e esse equilíbrio vem muito do Senhor também em nossa vida, é claro, né, gente? Porque quem lida com o ministério era para estar doido, era para estar maluco, gente. Mas a gente não fica doido, maluco assim, a gente não sai pelado na rua, é porque Deus sustenta a nossa vida. E Deus vai colocando, de vez em quando, não sei quantos de vocês, né? Eu percebo que eu tenho uma época. Não é só porque você fala assim, é TPM. Não é TPM, é uma época, assim, são alguns meses que eu fico um tanto quanto menos paciente. Fico mais enjoada. Fico mais... Até com as coisas que eu faço dentro do ministério. Mas nós temos o Senhor Jesus. Nós temos a quem procurar. E eu creio que Deus, uma das coisas que Ele faz de melhor na nossa vida, Ele nunca nos deixa enganados. A gente logo percebe, tem alguma coisa que não está muito bem. A gente pode voltar, a gente pode recuar antes de afetar o bom andamento da manifestação da graça de Deus através da nossa vida. A gente pode. Eu lembro daquela passagem em 1 Samuel, você vai lembrar dessa história. 1 Samuel, capítulo... 1 Samuel, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. 1 Samuel, capítulo 13. Não sei se você tem com o smartphone aí aberto. Mas deixa eu te lembrar uma coisinha aqui que acontece em 1 Samuel, capítulo 13. Saul espera por Samuel. E Samuel demorou um pouquinho a chegar para oferecer o sacrifício. Lembra disso? Olha o que diz 1 Samuel 13, versículo 8. Ele, Saul, esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Ou seja, até ali tudo bem, eu esperei o que era para esperar. 7 dias, Samuel disse que ia chegar 7 dias. Só que o que aconteceu? Ele não chegou. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. O que Saul fez? Ei, traz aí para mim o sacrifício de comunhão, traga meu holocausto, porque eu vou oferecer o holocausto. Eu sei, gente, quantas vezes já vi Samuel fazendo isso? Olha, penso eu que Saul deve ter falado, eu sei como é que é, ele faz isso aqui, ele faz aqui, oferece o holocausto, já vi ele fazendo inúmeras vezes. O que ele faz que eu não posso fazer?
traga-me tudo que eu vou oferecer. E aí quando ele está oferecendo, quando ele acaba de oferecer o sacrifício, chega Samuel. Samuel diz assim, o que você fez, Saul? Aí ele responde, quando eu vi que os soldados estavam se dispersando, e você não tinha chegado no prazo que você tinha estabelecido, e eu vi que os filisteus estavam reunidos, pensei, eles vão me atacar, e eu ainda não busquei o Senhor, então eu me senti obrigado a oferecer holocausto. Samuel então vira para Saul e fala assim, quero te dar uma triste notícia, querido. Você ocupou um lugar que não te pertencia, você fez coisa que você não estava habilitado a fazer. Por conta disso, o teu reino acabou aqui. O que faltou em Saul naquele dia? Equilíbrio emocional. Porque eu vou te falar uma coisa. Quando começa o povo da orquestra assim, não vai dar tempo não, hein? Ó, tá tudo atrasado, hein? Aí começa o povo do coro. Ih, tem um feriadão aí no meio, hein? Você já percebeu? A galera vai toda viajar. E aí vem e por final, para colocar a cerejinha do bolo, vem o pastor e diz, vai sair mesmo esse musical? Aí pronto. Aí, meu filho, aí desandou tudo de vez. Aí você já está naquele ponto que você diz assim, vou arrebentar um aqui. É ou não é? Mas quando nós procuramos o equilíbrio emocional no Senhor, a gente não assume posturas que não são nossas. Uma coisa que a gente precisa entender é que nós não fomos chamados para ocupar o lugar do pastor. Eu estava numa palestra em Minas, e uma das pessoas, eles fizeram uma mesa redonda numa das tardes, e aí uma das pessoas encaminhou uma pergunta a mim, e ele diz assim, o que a gente faz quando o pastor não apoia? Eu virei para ele e falei, não faz. Simples assim. Não faz. Nós não fomos chamados para ocupar o lugar do pastor. Por mais que, assim como a Lídia falou, às vezes a gente tem a convicção de que aquilo seria ótimo, maravilhoso, Deus se agradaria daquilo, mas o pastor não está junto, não apoiou, não faça. O que você pode fazer é fazer um caminho, né? De chamar ele para comer um bolinho de tarde, né? E aí, pastor, olha aqui, queria te mostrar um vídeo que aconteceu lá nos Estados Unidos. Logo ele fica, ó, lá nos Estados Unidos. Olha que lindo isso aqui, pastor. Queria fazer uma coisa parecida aqui, mais ou menos assim. E aí você vai comendo pelas beiradas. Se ele apoiar, você faz. Enquanto ele não apoiar, não faça. Equilíbrio, gente. Nós fomos chamados para a manifestação da graça de Deus fluir através de nós. E às vezes a gente quebra isso por conta do nosso desequilíbrio, da nossa loucura. A igreja espera de nós, então, nesse último ponto, antes de a gente passar já para a parte final, espera de nós serviço. Serviço, gente. E nós podemos oferecer. Gente, coisa triste quando você liga para o menino que você está pagando o seminário. Você está pagando o seminário do rapaz. Você liga para ele 10h30 da manhã. Ele, peraí. Estava estudando até tarde, né? Estudou até tarde, estudou. Aí você, querido, você não chegou uma hora antes para poder ajeitar as coisas aqui? Ai, não deu não, gente, não deu, muita coisa. A igreja espera de nós e nós podemos oferecer serviço. É triste quando a gente oferece preguiça. Então arregaça a manga. Porque eu vou falar uma coisa que eu falo com meus filhos. Tem gente que acorda 4 horas da manhã para botar saco de cimento nas costas. Não é o teu caso. A gente trabalha com música. A gente pode oferecer muito mais com excelência. Tem gente que faz... Gente, esses dias eu vi as pessoas homenageando uma menina que trabalha no McDonald's de São Gonçalo. Ela trabalhou no McDonald's de São Gonçalo como atendente. As pessoas... Mas era assim, não eram 5, 10, 15, não eram 100 pessoas. Eram milhares de pessoas falando, ela me atendeu.
E eu nunca vi alguém fazer melhor o que faz quanto ela. Agora, alguém aqui já trabalhou no McDonald's? Como é que é, Jonathan, o negócio? É tenso. Todo mundo diz que é trabalho escravo. Essa menina tinha tudo para falar assim: olha, gente, pede esse negócio, decide logo esse negócio aqui. E por favor. Tinha tudo. E eu iria entender. Mas não. Nós podemos oferecer coisas diferentes. Quero me encaminhar para talvez o que seria o final da nossa palavra nessa tarde, é a relevância do ministério. A gente falou das expectativas, né? Da igreja e o que nós podemos, a relevância. Quero lembrar com você uma experiência que me emociona. 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 20. Eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas você pode ler em casa, anota aí, você pode ler em casa. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 a 20. O que acontece é que Davi, ele está fugindo, lembra essa parte? Que Davi fugindo de Saul. Fugindo de Saul. Chegou uma hora que ele já não sabia mais onde se esconder. O que ele fez? Ele pediu abrigo nos inimigos. Conclusão, ele estava lá, isso já é mais atrás, mas ele estava lá e ele vai guerrear com esse exército dos filisteus, exército, na verdade, inimigo, né? E quando ele vai, o rei fala assim: Davi, eu sei que você já foi muito fiel a mim, você nunca me deu motivo para desconfiar de você, só que tem uma coisa, soldados estão com medo de você virar casaca. Porque se você virar contra nós, todo mundo sabe da tua fama. Aquela fama, né, que Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Todo mundo sabe quem você é. Davi falou assim: mas alguma vez eu te defraudei? Não, você nunca me fez nada, mas é melhor você ficar. Fica. E Davi volta para o acampamento sem poder guerrear. Quando ele chega no acampamento, aí essa história aqui, que está em 1 Samuel capítulo 30, as mulheres tinham sido levadas cativas. O inimigo tinha vindo, os filisteus tinham vindo, tinham levado todo mundo. E quando ele chega, a Bíblia diz que aqueles homens, que eram 600, era o exércitozinho de Davi, que era bem pequeno. 600 homens, todos sem as mulheres, sem as coisas, tudo tinha sido levado. E aqueles homens ficaram chateados contra Davi. Ficaram chateados. E aí tem uma beleza nesse capítulo, porque a primeira reação de Davi, o que Davi faz quando isso acontece, no versículo 4, diz que Davi chora em alta voz até não ter mais força. Por que nossos ministérios às vezes não são relevantes? Nós como líderes, olha só, Davi estava liderando 600 homens. E tem uma coisa, Davi era um líder que todo mundo queria seguir. Porque aqueles homens não tinham nada que favorecesse. Por que eles estavam com Davi? Por quê? Porque ele era um líder que as pessoas gostavam de segui-lo. Agora, por quê? Por que os nossos ministérios às vezes não têm essa relevância? As pessoas não olham para nós e dizem assim: eu gosto de ser liderado por ele, sabia? Ai, ainda bem que é ela que me lidera. Por que as pessoas às vezes não pensam assim sobre os nossos ministérios? A gente quer algumas questões práticas que são importantíssimas para que o nosso ministério seja relevante. Primeira coisa é chorar. Chorar junto. Não tem coisa que você faça de melhor por alguém do que chorar junto. Quando foi a última vez que a gente juntou o nosso pequeno grupo, o nosso grupo de ensaio, ou a pessoa que nos ajuda na multimídia, e soube do que estava acontecendo com ela? E chorou junto com ela. E diz: eu estou preocupado com você. O que está acontecendo? Em relação a isso, eu tenho um triste testemunho. Uma das pessoas que mais nos ajudaram no ministério lá na igreja, meu marido, lindo. Mas uma das pessoas que mais nos ajudaram no ministério lá da igreja, que mais se reuniu comigo,
já esteve longe, a gente já voltou e hoje em dia, né, é um dos nossos braços ainda. Mas uma vez ela chegou para mim, eu estava na mesa de trabalho com ela, planejando umas coisas, e aí ela disse para mim assim, eu tenho uma tristeza muito grande no meu coração, porque eu não consegui perdoar, falta perdão no meu coração, isso me persegue. Você perguntou alguma outra coisa para ela? Nem eu. Olhei para ela, eu estava atrasada com o que a gente estava fazendo, e eu pensei, se eu entrar nessa história agora, acabou para mim hoje. O que eu fiz? Já acabou, né? Não. Ah, tá. O quê? Acaba quando você terminar. Ah, tá. Já tá acabando. Acho que mais 10 minutos já devo terminar. Mas o que aconteceu? Eu não tinha tempo naquele momento. E naquela época, as coisas tinham que sair muito perfeitas no meu ministério, porque as coisas eram até mais importantes do que as pessoas. E eu não tive aquele tempo. E tempo depois, continuamos caminhando juntas, trabalhando juntas. E um tempo depois ela vai para um lugar onde ela faz um retiro. E quando ela volta, ela dá o testemunho. Na frente de algumas pessoas reunidas, ela diz: eu sofri durante esse tempo todo, durante anos, uma dor no meu coração que eu não conseguia tirar. E eu não tinha coragem de contar isso para as pessoas. E como eu não tinha ninguém para me ouvir, eu calei e sofri até hoje. Mas nesse final de semana, Deus me libertou. E nesse final de semana, eu consegui perdoar. Eu fui abusada. Aí eu me lembro daquele dia, eu chegar em casa e pensar, onde eu estava? Eu poderia ter estado ali, poderia ter sido eu a pessoa a ouvir. Mas a gente não tem tempo de chorar junto com as pessoas, já percebeu isso? Porque as expectativas e aquilo tudo que a gente já conversou levam a gente a um dia a dia tão tumultuado que a gente pensa, se eu parar agora, eu não acabo. Então eu tenho que... Davi me ensina o que é ser um líder de relevância. A gente quer ministérios relevantes, não é isso que a palestra trouxe pra gente, a proposta? Ministério de música, ser relevante? Primeira coisa, as pessoas são mais importantes do que as coisas. E a gente precisa chorar. Davi naquele momento não falou assim, meu Deus do céu, mas olha que bando sem vergonha, vocês ingratos, né? Eu não estava junto com vocês? Que culpa tenho eu que isso tenha acontecido? Ele não se voltou contra as pessoas. Ele chorou junto. Porque nesse momento, Davi entende e ele começa a olhar pelo ângulo que o outro olha. Ele diz, eles estão revoltados contra mim, mas não tem importância, porque eu entendo a dor deles, eles perderam as mulheres, eu também perdi a minha, mas eles também perderam a deles, a mesma dor que eu estou sentindo é a deles, não vou ficar chateada com eles, eu vou chorar junto. Talvez hoje o Espírito tenha nos trazido para este lugar, para a gente voltar para a nossa igreja, e a gente se importar com o que está acontecendo com as pessoas que estão junto com a gente. Aí sim, Claudemir costuma falar que a família que você acompanha no sepultamento nunca mais esquece de você. Ele vai todo sepultamento. Olha, eu já vi ele pegar avião nas férias, carro nas férias, principalmente, deixar a gente lá e vir voado para ver sepultamento. Enquanto ele conseguir, ele diz, a família se acompanha no sepultamento, nunca mais esquece de você. Porque é um momento triste, um momento que você diz assim para a pessoa, eu estou aqui, você me importa, mas músico não vai a sepultamento. A gente não vai a sepultamento, a gente tem que chegar na igreja cedo, a gente tem que ensaiar, a gente tem que fazer um monte de coisa, enquanto isso a gente está preparando uma ordem de culto, qualquer coisa, mas o sepultamento não está na nossa pauta. A outra coisa que Davi faz e que eu acho que depende da nossa postura diante das circunstâncias, para que nosso ministério seja relevante, é que Davi, ele procura o que era naquele momento a solução. Davi diz que ele se
A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Está aí. Vou você ler em casa, 1 Samuel capítulo 30. Davi se reanimou no Senhor. Então, não adianta a gente procurar estratégias, planos mirabolantes para que o nosso ministério seja relevante. Eu vou te falar, quem faz o nosso ministério ser relevante? Deus. Quem faz que as pessoas enxerguem em nós algo que possa ser seguido? É o Senhor. Nós, em nós mesmos, não temos conteúdo. Tem uma menina da igreja que fala uma coisa que eu acho interessante. Ela diz assim, a gente é podre mesmo, né? Ela fala assim, a gente é podre mesmo, né? Se a gente não botar um desodorante, a gente fede. E não é que é? Nós, em nós mesmos, nós não temos nada. Não há nada em nós que possa ser acompanhado, seguido, admirado. O único que pode fazer que o nosso ministério seja relevante é Deus. É Ele que faz alguma coisa em nós. Por isso que Davi falou assim, olha, isso aqui está muito ruim. A situação está triste. Mas eu vou procurar o Senhor. Porque é Ele que pode. Talvez a gente precise aprender com Davi. E uma coisa que eu acho que é a sacada de Davi nessa passagem, ele diz assim, Senhor, o Senhor acha que eu devo ir para resgatar as mulheres lá? O Senhor acha? O Senhor fala com ele assim, Davi, pode ir que é tua, hein? Essa batalha é tua. E Davi vai. Mas nesse percurso, 200, já era pequeno, hein? Eram 600 homens. 200 dos 600 falaram com ele assim, a gente está muito cansado. Vou dar um tempo do ministério esse mês. Né? Me tira da escala, por favor. Já era pouco. 200, Davi, a gente não vai. Você está cansado. Você acha que Davi parou para dizer assim, Deus vai cobrar isso de vocês. Não. Queridos, fiquem descansando. Vamos lá, 400. Foram lá. A promessa, de quem é o ministério, gente? Lá no primeiro tópico que a gente viu, quem nos deu esse ministério? Senhor. Vamos lá, somos 400, mas Deus está com a gente. Ele disse para a gente ir, está tudo certo, vamos lá. Foram, voltaram. Quando voltaram cheios. Era mulher, filho, voltaram com ouro, prata, mas eles fizeram a limpa e voltaram cheios. Aí, vem um enviado para falar. Mas eu não acho justo repartir essa riqueza toda e também naqueles que ficaram, né? Eles estavam descansando, venhamos e convenhamos, né? E Davi fala assim, querido, vou falar uma coisa para vocês. Vai ser repartido entre todos, porque o time é quem foi e quem ficou. Nós somos um. A Bíblia diz que Davi fez disso um decreto. Você vê a importância que Davi dava nisso. Aí eu vejo como é que a gente, às vezes, não gosta de pastorear aquele liderado mais chatinho. Que tem uns que são mais chatinhos, né? Precisa de mais atenção. Aquele nosso amigo que está do lado, e a gente fala assim, gente, mas já falei tanto com ele, vou ter que falar de novo. E a gente vai deixando eles, porque eles estão parados descansando. A gente quer ficar do lado daquele que está na ativa. Aquele que presta serviço, aquele que é ágil, aquele que pode resolver as coisas, é aquele. Esse que eu quero ficar perto, esse que eu estou ali, se ele precisa de qualquer coisa eu estou aqui. Agora o que está descansando, não é justo que ele receba a mesma parte. E Davi fala assim, quero falar uma coisa para vocês. Vai receber a partilha quem foi e quem ficou. Isso nos ensina a unidade de um ministério. Nós queremos ministério relevante? Não é isso que a gente veio pensar nessa tarde? A gente quer ministério relevante? A gente tem que tratar todo mundo igual.
A gente tem que ter paciência com os que descansam, que às vezes até atrapalham um pouco, mas que podem e querem ser bênção nas mãos de Deus também. Lá na igreja acontece uma coisa muito interessante. Na igreja nós temos uma escala de músicos, né? Então, acaba o culto, aqueles que estavam sentados, eles vêm, sobe, acabou o culto, eles sobem. Aí eu ouço o que eles falam. Mano, naquela hora, né, estragaram teu solo, né? Fiquei lá no banco assim, E já vi muitas vezes o baterista subindo para ajeitar o que o outro está deixando cair. Já vi muitas vezes o baixista vindo para dar o negocinho porque o outro não viu que o outro estava, o violão, né, que toca com aquele negocinho, como chama aquele paleta, e estava sem, e ele percebeu e ele foi lá. Às vezes o cara nem quer usar, mas ele vai lá. Sabe por quê? Eu estou sentada, mas eu estou torcendo para a tua vitória, porque nós somos um. Se o culto acontecer da melhor forma, a vitória é tua, a vitória é minha também. Se as almas forem ganhas, a vitória é tua, a vitória é minha também. Quem está sentado no banco está cantando, ele diz, tomara que não erre, tomara que não erre, tomara que não erre. Ai, foi, graças a Deus. Eu vejo o brilho no olhar deles. Algumas das meninas que ministram na igreja, às vezes eu estou sentada, e aí tem alguma coisa que eu estou achando estranha, eu olho para elas, aí elas falam assim, e depois eu descubro que não estava tão bem assim, mas elas querem, sabe, elas dizem, não posso deixar, querido, nós queremos ministérios relevantes, a gente precisa chorar junto, a gente precisa procurar Deus, e a gente precisa muito entender que somos um, não há divisão. Eu quero te convidar nessa tarde, nesse último momento, refletir no que Deus ministrou no meu coração. Semana passada eu estive numa igreja e eles pediram para eu estar falando sobre vida devocional. E eu me deparei com aquela passagem onde Deus fala com Moisés. Olha a história. Deus que escolheu aquele povo, que os treinou, que os está conduzindo para a terra prometida, chega uma hora determinada, que vê neles uma atitude tão triste, tão decepcionante, que nem o próprio Deus conseguiu segurar. Quando Moisés desce, o povo tinha feito um bezerro de ouro, estava adorando o bezerro de ouro, e aí Deus fala com Moisés, fala ao povo o seguinte, eu vou enviar o meu anjo com vocês. Lembra aquela terra que eu prometi? Vou dar a vocês. Todas aquelas batalhas dos jebuseus, dos heteus, todos aqueles, tudo vocês vão vencer. Só tem um detalhezinho. Vocês sabem qual era o detalhe? Alguém lembra? Eita Bíblia, hein? Eu não irei com vocês. O que aconteceu naquele momento? Moisés, como eu também, você, qualquer um de nós trabalhando em qualquer lugar, no ministério, a gente ia falar assim, peraí, não, isso não. E aí Moisés diz assim, Senhor, não, peraí. E Deus naquela, né, imagina aquela calma de Deus, não, Moisés, estou te falando, a terra prometida de vocês, está tudo certo, o anjo vai com vocês, tudo direitinho, eu não vou. E aí eu vejo a expressão de Moisés, que o que eu quero que nessa tarde, se você não lembrar de mais nada nessa palestra, você leve para a sua casa, para o seu ministério, para a sua igreja. Moisés toma uma atitude. Com aquela atitude, Moisés diz, Deus, agora a terra prometida não pouco importa. Agora, se a gente não vê o anjo, se a coluna de nuvem, pouco importa. Nós queremos a tua presença. Não nos faça subir se a tua presença não estiver conosco. E a atitude de Moisés diz que Moisés costumava fazer isso. Costumava, entre parênteses, isso é outra história, costumava fazer isso.
armou uma tenda, que chamava de tenda da congregação, tenda do encontro, tenda da aliança. Armou a tenda, longe do arraial do povo, e foi lá para a tenda. Sabe o que aconteceu? A Bíblia nos relata, nessa passagem de 1 Samuel, qual foi a oração de Moisés naquela hora. Você pode ver na sua Bíblia, nós não temos esse tempo hoje, mas se você quer ler a Bíblia, você vai ver isso lá. Em 1 Samuel capítulo 30, não, capítulo... 1 Samuel capítulo... Não, Êxodo 33, Êxodo 33. E diz que Moisés arma a tenda e vá. Ele já tinha feito isso outras vezes, mas naquele dia ele precisou fazer de qualquer jeito. Ele foi. Sabe o que aconteceu? Moisés lá dentro. Deus, lembra